vivo, só que dessa vez é diferente, hoje é completamente diferente, um programa atípico, como vocês podem perceber. Não temos Diego aqui do meu lado, eu estou sendo gravado, hoje o programa, o qual é ao vivo, está sendo gravado, e pela primeira vez na história mundial da televisão amazonense, eu vou ser um apresentador que vai assistir um programa ao vivo, só gravado diretamente da casa dele, ou seja, da minha casa. Que paradoxo, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que não tem nada a ver sobre essa abertura aqui que eu fiz. Eu fiz meio Serginho Malandro, né? Não tem nada a ver. Hoje o assunto é... Não vou falar o assunto não. Vamos primeiro para as notícias, né? Porque nada melhor do que se manter informado nessa bela tarde de segunda-feira, dia 14? Hoje é dia 14. Dia 14 de novembro, notícias da semana. Vamos às notícias da semana. Vamos para a primeira notícia. A primeira notícia, ela é óbvia. É óbvio que todo mundo já sabe que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e agora ele é o homem mais poderoso do mundo. A vitória sobre Hillary Clinton foi confirmada às 5h32 da manhã dessa quarta-feira. Sua adversária fez a famosa ligação admitindo a derrota e até Barack Obama já ligou para Trump convidando para uma reunião na Casa Branca. Infelizmente, essa reunião, né, não é pra dizer que era pegadinha do malandro, pra ele desistir aí, mas fazer o quê, né? Vamos para a próxima notícia. A Holanda está sofrendo uma grave crise no sistema carcerário. Ao contrário do Brasil, lá tá faltando preso. A gente podia exportar um pouquinho de preso, né? Podia ser bom, você leva os presos daqui pra lá, tá bom, né? Nos últimos anos, as cadeias fecharam várias cadeias fecharam e outras estão preparando para que aconteça o mesmo. Lá a taxa é de 57 presos a cada 100 mil habitantes, já que no Brasil temos uma taxa de 306 por 1.000 habitantes. Eu acho que se juntar o número de torcedores do Flamengo e do Corinthians, eu acho que dá a população carcerária. Será que dá mais ou dá menos? A gente já vai perguntar, porque daqui a pouco a gente vai falar com um cara que entende do assunto e a gente já vai perguntar para ele se bate esse número. Vamos para a próxima e última notícia. No Reino Unido, uma empresa criou uma ração para gato. Para um pouquinho de rodar o negócio aqui, porque essa é a notícia mais importante que você vai ter na sua semana, no seu mês, no ano. A notícia mais importante do ano de 2016 vai agora. No Reino Unido, uma empresa criou uma ração para gato que contém os ingredientes selecionados como caviar, salmão, lagosta e caranguejo, além de contar com aspargos orgânicos, quinoa e um toque de açafrão, sem conservantes ou aditivos. Toda essa ração custa cerca de R$1.000 o saco de 2 quilos, o que dá uma média de R$100 por dia ou então R$50 por refeição. Meu Deus do céu. Agora a pergunta é, será que alguém pagaria R$100 por dia para alimentar o seu gato? Tem gente que tem dinheiro pra qualquer coisa, né? Vai estar aí, Daisy, não, né? Como que é a música do dinheiro? Money, 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 money. Fazer o quê, né? Eu gostaria de ter pelo menos R$100 por dia pra comer. Coloca uma música triste aí. Não tem música triste, mas eu vou colocar na edição porque é um programa gravado. Ha! Vamos para as curiosidades do dia, porque hoje vamos falar sobre o quê? Sábado é dia de quê? É dia de futebol? Não, quarta-feira é dia de futebol. Mas quem é torcedor do Vasco, sábado é dia de futebol, sim. Porque, na verdade, porque tá aí, fica uma dúvida. Por que o dia de futebol da Série B não é segunda-feira? Por quê? Deveria ser. Vamos para as curiosidades sobre o futebol. Eu já não estou conseguindo enxergar, o sol já chegou aqui assim. Vou até chegar mais pra frente. Posso chegar mais pra frente? Eu ficar aqui assim, pode? O futebol tá horrível de ler, cara. O futebol... bolas, informações, meu Deus do céu, o que tá escrito? Meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo ler. O quê? O futebol... Vamos fazer o seguinte, esquece as curiosidades. Quem vai dar curiosidade pra gente é o nosso convidado de hoje. Ele que é também conhecido como a enciclopédia do Amazonas. Ele que sabe tudo sobre futebol, mas sabe sobre outros esportes também. Sabe? Olha, ele sabe tudo sobre esporte aqui na Amazônia. Ele, o grande Gabriel Seixas. Palmas pra ele, Garela. Pode entrar, Gabriel. Como é que é? Pode entrar? Sim. Pode entrar. Simplesmente pode, sabe o que você pode fazer? Pode chegar assim também, olha. Bom, chegar me assim. ensina, vai. Dando uma voadora. Não, eu acho que eu não vou tentar, não.
Ah, não, pode quebrar a TV aqui, né? É verdade. Quebrar os não vidros. dá muito certo isso comigo, cara. É. Mas eu tô emocionado, cara, de estar participando aqui. Eu também tô emocionado, cara. O grande enciclopédia da Amazônia tá aqui hoje comigo. Vamos dá pra gente dar 3 curiosidades sobre o futebol? Vamos lá. Vamos lá. Eu sempre sonhei em participar de um programa onde eu posso falar besteira sem ser julgado. No esporte não pode. Eu acho, né? No esporte não pode falar besteira, não. A galera taca pau se falar besteira. Até pode de vez em quando, mas... Não pode, é melhor falar... Não como um qual é. Assim, no qual é a gente pode falar qualquer coisa. No caso, a gente pode falar o seguinte, olha aqui. Inclusive ó, nada. Olha aqui, ó. Traz essa câmera aqui, traz essa câmera Cara, aqui. mas pra mim, nem olha. eu tô. Tá vendo essa Nem galera eu aqui tô vendo atrás? o que tá acontecendo. Tá vendo essa galera aqui atrás? Ó, Cadê? no celular, aí outra aqui assim, ó, fazendo nada. Todo mundo assim, vendo o programa. Isso é o programa qual é, Isso meus é. amigos. Então vamos para a nossa primeira curiosidade. Gabriel, quantas regras tem o futebol? Não faço a menor ideia. Boa, ótima curiosidade. O que é essa curiosidade, Cássia? O que é a curiosidade? O futebol O futebol é o foi quê? trazido ao Brasil em 1894 por Charles Miller. Charles Miller. Charles Miller Aí, trouxe futebol ao Brasil. sendo que o futebol foi criado... Ó, o Gabriel pode ler aqui pra mim, que eu não Foi consigo criado, se eu conseguir pelo menos. ler. Tá Foi difícil pra todo trazido mundo. por filho de ingleses, pra quem não Inclusive- sabe, o futebol foi inclusive- inventado na Inglaterra. Foi inventado na Inglaterra, mas aqui é o Brasil do futebol já. O país do futebol. Por que, Gabriel? Pois é, não dá pra entender, né? Os caras... Você criou o negócio e não é bom naquilo, não dá pra entender, né? Inclusive É. a gente vai ver na nossa... Sim, vamos ver. Aquele nosso top no 3. terceiro bloco a gente vai ter curiosidade, inclusive a gente vai falar sobre isso aí. Vamos para a nossa próxima curiosidade. Eu gosto também de A primeira partida de futebol no Brasil ocorreu em 15 de abril de 1895, na Várzea do Carmo, quem não lembra, Fazia- em São ó. Paulo, entre os funcionários de 2 empresas que atuavam na cidade. O placar do jogo foi Companhia de Gás 2, Companhia Ferroviária São Paulo Railway 4. Que jogo memorável. Que jogaça. Você acha Quem o nosso lembra, né? time aqui do Amazonsat ganharia? Com certeza da Companhia ganharia. Railway? Eu não sei, também não fica. São times memoráveis, né? Vamos para a próxima curiosidade. É. Olha só. Foi somente. A partir da Copa do Mundo de 1950 que os jogadores começaram a usar números nas nas camisas. Antes, como Isso que era? é legal. Para identificar? Tá aí, ó. Aquele ali, tá aí aquele aquele. baixinho, aquele Imagina, baixinho. como seria uma narração? Tá aquele baixinho que tá passando por ali, ele vai tocar o pelotão ali, meu Deus, o gol! Gol do pelotão ali! Então é por isso que a gente vai encerrar o nosso primeiro bloco. Rapidinho, tem quanto tempo de bloco, produção? 8 minutos de bloco, vamos encerrar, daqui a pouco a gente volta. Vai sair daqui não, né? Você que manda. Depende, se eu não desistir. Olha que são 2 minutos de break e dá tempo de desistir. Então é rapidinho, a gente volta. Fica aí que a gente vai continuar aqui. Já estamos de volta, eu acho que eu falei antes de voltar, né? Então já estamos de volta, agora eu tô conseguindo ler. Foi só a gente terminar de ler as curiosidades que o sol baixou, eu consigo ler aqui, ó. Convidado Gabriel Seijas. Trouxeram até uma cadeira. Sim, comentaram. Eu gostei. Falaram assim, não, se a gente não trouxer a cadeira, o Gabriel vai sair. Só fala um pouquinho mais perto do microfone, porque hoje o negócio tá meio cabuloso. Ah, então pronto. Sabe que eu queria falar uma coisa que hoje a gente tá sozinho, mas não tá sozinho, porque o Diego tá aqui no meu ouvido. Tô Então a ouvindo o gente Diego. tá sozinho, mas não tanto. É, a gente Tem censura esse programa? Não tem censura. Tem não, pode né? falar qualquer Tem coisa, não. menos- Na reprise da madrugada não, qualquer também, coisa não a gente corta, assim. Você que tá vendo, você que vai assistir a reprise, Que hora tem 3h30 da isso, manhã. É 2h40, não faça a 3h30, menor... alguma coisa assim. Você vai ter uma grande surpresa. Uma grande surpresa Você agora. que assistir a reprise 3 horas da manhã. Sim, porque na reprise a gente tem coisas que não tem no programa de verdade. É verdade. É ao vivo, mas não é. Parece que é, mas não é. Essa é a verdade. É a reprise da reprise. Sim, é a reprise da reprise do ao Inception vivo de da reprise. reprise. Bom, Gabriel, agora vamos lá. O futebol aqui no Amazonas, a gente sabe que ele... A gente sabe não, né? Ele não é tão forte quanto é nos Estados do Sul, em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina. Santa Catarina nem tanto, mas Rio Grande do Sul. Como que a gente pode ver como que a gente pode ter uma visão ampla do futebol aqui do Amazonas? Mais pra ser mais específico. A gente foi criado numa época assim mais de vacas magras mesmo, né? Porque o futebol do Amazonas já foi forte, já teve time na primeira divisão. Na primeira divisão? Na segunda divisão. Eu já. sei que na segunda divisão teve em 2000, né? Teve com o São Raimundo. Teve Teve na primeira divisão numa época que a CBF dava vaga para todos os estados. Então, por sim. exemplo, para agradar ali todo mundo, do Amazonas, do Pará, chama um time aí teu, campeão estadual, que a gente põe na primeira divisão. Pronto. Só assim, aí, né? aí todo mundo ficava feliz, ninguém reclamava, né? Poderia existir hoje, né? Já pensou a gente tendo
Fast Club. Times de grandeza como Fast Club, Princesa dos Solimões, que o Elias gosta muito. O Elias é o nosso cinegrafista. Mostra aqui você, Ronani. Mostra o Elias aqui, ó. Adora Manacapuru. Conhece esse tudo, é o Elias. rapaz. Ele gosta do Princesa. Frequentador assíduo do Gilbertão. Beleza, pode voltar. Agora, mais uma coisa que eu lembro muito bem disso, que foi mais ou menos em 2000, 2001 que foi o São Raimundo, né? Tava na Série B, eu vivi essa época. Que ano? Foi de 2000 a 2006. 2000 a 2006. Todo jogo era jogo decisivo. Verdade. Mas vamos passar aqui para um jogo decisivo, tem que ter uma vitória. E sempre pra não cair, né? Nunca ia. Era sempre um jogo decisivo, mas nunca ia. Era muito legal no Vivaldão, na colina, aquelas arquibancadas de concreto. Sim. Hoje em dia... Eu nunca entrei no estádio de futebol. Mas hoje em dia, se entrar, tá tudo diferente. Pô, a arena ali bonitinha, com cadeira. Uma das arenas mais bonitas do Brasil, né? É verdade. Se a gente não tem futebol, pelo menos a gente tem estádio. Tem que ter alguma coisa, né, Sim, cara? lógico. Alguma coisa. Então, pelo menos a Arena da Amazônia a gente tem. Tá sendo usada? Sim, de vez em quando. De vez em quando. Um show, né? Um casamento, né? De vez em quando tem ali a galera que quer comemorar o aniversário. Porra, bora alugar. Agora, futebol é o que não tem lá. Mas qual que é o seu time, Gabriel, aqui do Amazonas? Você é flamenguista, né? Eu sou. Meu time aqui no Amazonas, que eu fui criado, São Raimundo. São Raimundo. Acho que praticamente todo mundo tem a mesma idade que eu e gosta de futebol amazonense. Criou carinho pelo São Raimundo pelo tempo que passou na Série B, jogando Copa do Brasil. Então, quem viveu essa época, eu acho que se apegou muito com o São Raimundo. E eu ia muito nos jogos, na colina, no Vivaldão, principalmente, que ficava mais perto. Era muito bacana. E, assim, só que falando fora um pouquinho de Manaus, Amazonas, a gente tem times grandes também, né? Tem o Remo e o Paysandu, né? Fora Amazonas, eixo Amazonas Pará, tem algum time de peso aqui na região norte? Não, aqui na região não tem. E lá é diferente porque a galera abraça mesmo os times, né? Lá você não torce pro Remo e pro Flamengo, pro Paysandu e pro Vasco. Inclusive eles odeiam isso. Aqui em Manaus tem muito isso, né? É o misto, né, que chamam. Ou então a marioca, inventaram. Marioca, o nome? O amazonense misturado com carioca. Aquele cara que torce pro Nacional e pro Vasco, pro São Raimundo e pro Flamengo. Tem muito isso. Tem muita gente que torce assim. E no Pará eles odeiam, cara. Ou tu torce pro Paysandu, pro Remo, ou tu simplesmente é flamenguista, vascaíno. Lá tem, claro, né? Mas a galera tem muita identificação mesmo com os times da área, né? terra. Que aqui já existiu também, né, essa identificação, você torcer pro Nacional, torcer pro Rio Negro, né? A galera ia nas festas, tinham lá nos clubes, né? Acho que, não sei se alguém aqui do estúdio viveu, só tem novinho, cara. Aqui só tem, quem é? O Ronani? Quantos anos tem, Ronani? Quantos anos você tem? Ronani ia nas festas do Rio Negro, comemorar, cantava marchinha lá no carnaval, tinha isso. Sim, tinha muito... O cara criava identificação, hoje em dia não tem mais. Historicamente falando, qual que é o maior time do Amazonas? O maior time do Amazonas... se a gente for considerar participação em competições fora do Amazonas, é o São Raimundo. São Raimundo. Ganhou 3 Copas Norte, jogou Série B. Agora, em nível local, eu creio que o Nacional, o time que ganhou mais de 40 campeonatos amazonenses, né? Ou seja, você tem um campeonato amazonense com 100 anos, praticamente metade foi o que o Nacional levou. E o FAST, que foi campeão esse ano, não ganhava há 45 anos. Caramba! Como é que era o mundo 45 anos? Não, você fica pensando assim, eu fico pensando em torcedor assim, por exemplo, tem 40 divisões lá na Inglaterra, né? Eu fico pensando, tem um time lá na Inglaterra que não ganha nada. Imagina como é um torcedor desse time. Imagina o cara que torce pro FAST, cara, o cara que tem 30, 35 anos. Nunca viu o time dele ganhar nada, cara. Agora viu. Nesse ano. É porque tá fugindo um pouco de controle as coisas no mundo, né? Tem muita coisa bizarra. O Donald Trump sendo eleito. Alterou a ordem das coisas, eu acho que. E aí o Fast Club aproveitou esse momento pra ganhar também. O legal, eu já até esqueci o que eu ia perguntar, mas o time mais antigo, o Diego tá falando aqui no meu ouvido. O time mais antigo do Amazonas. Do Amazonas.
do Amazonas, o mais antigo o dos que estão em atividade é o Nacional. É o Nacional, quantos anos? O Nacional ele foi criado em, salvo engano, 1918. Porque o início do futebol amazonense ele tem a ver com os imigrantes ingleses, né? Ah, é? Que trouxeram aqui o futebol pra cá e tudo mais. E aí depois que eles saíram foram criados os times locais. Os primeiros foram o Nacional e Rio Negro. Tiveram nas primeiras edições do Campeonato Amazonense e depois foi surgindo São Raimundo. São Raimundo, por exemplo, foi criado, que ele é ali daquela área do bairro da Glória, São Raimundo, Santo Antônio, e tinham uns nordestinos que moravam muito ali naquela área, e foram eles que deram origem ao São Raimundo. Então tem muita história assim engraçada do início do futebol amazonense que até muita gente não conhece por essa falta de identificação. Agora, já estão falando pra gente encerrar aqui, mas eu vou fazer uma pergunta. Vou assim, dar uma deixa pro próximo aqui não bloco. tem... Não, se a gente quiser, a gente pode fazer só um bloco, assim, mentira, não pode não, porque depois o pessoal me caceta, assim, não pode não. A pergunta que eu vou fazer, mas vai ser respondida no próximo bloco. Vou fazer só um comentário, assim. A gente fala de futebol, que a gente não tem um futebol expressivo fora daqui, mas tem time feminino que tá tendo destaque fora daqui, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, quando a gente voltar do intervalo. É rapidinho, 2 minutos, break comercial, a gente já volta, beleza? Vai sair daqui não, né, Gabriel? A gente vai responder. Não, agora eu tô sentado. Tá sentado, tá de boa. Se trouxer uma água também. Então, ó, tem suco ali, beleza? Então é rapidinho, a gente vai pro comercial e já a gente volta. Foi, já estamos de volta. Legal que ele fala foi, daí eu foi, será que foi, não foi? Já estamos de volta aí. Tô com o sucozinho na mão. Quer um pouquinho de sucozinho? Não, obrigado. Vou deixar o sucozinho aqui. Se o Diego estivesse aqui, ele ia gostar do sucozinho. Ele ia gostar, cara? Eu suspeito. Ele falou assim, eu ia amar, toma. Ô, Gabriel, e agora? Cara, eu quero. Quer o sucozinho? Não, eu quero um programa assim. Um programa assim? Tomar um refrigerante. Pode tomar um... A hora que eu quiser. A hora que eu pegar, assim... Pra que ficar aqui parado na frente da cama? É melhor tomar de uma vez assim, né? Então vamos aproveitar que a gente já tá aqui, vamos, antes da gente falar sobre o assunto que a gente falou no bloco passado, do time feminino, vamos fazer uma lista com os 3 gols mais bonitos e mais importantes da história do futebol mundial? Vamos lá? Vamos pro terceiro lugar, então. Qual que é o terceiro lugar? É o gol no terceiro lugar, assim, vai não menos importante, né? É um gol de nada mais e nada menos do que o cara da mão de Deus. Diego Maradona, isso. Ele que... cara que não cheira muito bem pra muitas pessoas. Fica no sem ar, trocadilho, né? Sem trocadilho, fica no ar aí, quem pegou, pegou. Então foi um gol que deu a vitória na Copa de 86, isso? 86 contra a Inglaterra. Gol épico. A gente falou da Inglaterra, a Inglaterra vai levar muita surra aqui hoje. Vamos lá, pode rodar o primeiro vídeo aí pra gente ver esse primeiro gol. Roda aqui pra gente aqui atrás também. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Esse gol, ele pegou do meio do campo, passou por todo mundo e fez um golaço. Driblou os adversários da Inglaterra, passou pelo goleiro, driblou o juiz, o bandeirinha, os torcedores, fez a volta no estádio e aí fez ele o fez o gol. Cara, e acabou convertendo o gol aí, né? Não foi com a mão dessa vez. Dessa vez ele não precisou. Quando foi o gol que ele fez? Foi na mesma Copa. Foi na mesma Copa. Olha aí. Ele pulou, aí botou aquela mãozinha assim. Ninguém viu? Não tô fazendo nada aqui. Então vamos pro nosso próximo segundo colocado. Esse gol aí é incrível, é do grande Messi, que eu fico muito triste por ele por ter nascido na Suécia. É na Suécia, né? É na Suécia. Ter nascido na Suécia, que nunca vai ganhar uma Copa do Mundo. Jogador bom nascido na Suécia. Fico triste por ele, por Cristiano Ronaldo, que são jogadores excelentes, e não vão ganhar a Copa do Mundo por causa do... O Cristiano pelo menos conseguiu a Eurocopa ainda. Verdade. Vai ganhar o Então pode rodar o vídeo aí pra gente ver. O Baines tentou botar na frente, adiantou demais, perdeu. Vem Suécia, chutão pela frente, Ibrahimovic partiu atrás, Rato saiu, tocou de cabeça. Ibrahimovic dominou, tentou, lance sensacional! Gol! Que golaço, meus amigos! Esse gol, nem se eu tivesse de frente pro gol, com todos os jogadores parados, eu provavelmente erraria esse gol, cara. Mas que golaço! E perceba uma coisa, que o Diego, ele colocou o Ibrahimovic aqui tirando a camisa. Ele poderia ter cortado antes? Poderia. Coincidência, será? Parece que não, Fica no ar, né? Fica aí no ar. Será se...
foi a imagem bonita, vai, do Sim, Ibrahimovic. que homem, né? Que homem, O cara, Diego que tá falando homem. aqui no meu ouvido, maravilhosa. Que homem. O Diego não participa do programa, mas ele participa mesmo assim. Ibrahimovic virou um ícone agora. Sim, do com Colônia. certeza. Então vamos para o primeiro lugar de nada mais, nada menos, né? Quem poderia ser? Não poderia ser Não diferente. poderia ser diferente. O do grande Rei Pelé. Pode rodar o vídeo. And now watch Pele, number 10, always the master and the scorer of goal number 3. Esse foi o gol. Esse foi um gol muito importante para a história, né? Na final de 58, né? Aquele Final de- chapéuzinho que o Pelé dá, né, no meio da área e faz o gol. É engraçado, o Pelé é o cara que já passou de 1000 gols, né? E a maioria dos gols do Pelé não tem, né, imagem do. Sim. Não tem imagem. Tem muito gol lindo, né, que dizem que o Pelé fez. E, pô, não tem nada, também né? pela que- época que Aí, ele até fez o filme, aí tem a reconstituição dos gols. Isso acontece muito comigo também, Yuri. Uhum. Que o pessoal- Às você vezes faz quando gol, eu meto mas- aquele golaço na pelada, aí eu vou contar no outro dia e, pô, cadê teu gol? Porra, não tenho, Não- cara. não coloquei o replay lá. Ninguém filmou, cara. No Aí FIFA eu- também faz gol assim, não salva no replay? Não, no FIFA ainda dá, cara. Agora quando eu faço, pô, no amistoso, na pelada... Ninguém acredita. Porra, aí ninguém acredita. Aí fica um pouco sem crédito. Então vamos eu aproveitar. me sinto como um Pelé. Vamos aproveitar e voltar. Eu queria só fazer um detalhe assim. Teve um gol que o Pelé fez que foi conhecido como gol de placa, né? Daí que vem a expressão. É verdade. Porque fizeram uma placa do gol tão bonito que ele fez e esse E que gol não tem imagem. não tem imagem nenhuma. Fizeram a reconstituição. Enfim, vamos voltar a falar do assunto que a gente tava falando antes. O futebol amazonense. Vamos falar aí do quê? Qual é o time? Do Pelé. O Iranduba. Perceba o nível, né? Vamos lá. Aí, as meninas do Iranduba aí, como é que tá a situação do Iranduba, do futebol feminino? O Iranduba, ao contrário do time masculino, tá na primeira divisão, cara. na primeira do divisão? Campeonato Brasileiro. Ganhando título? Não, ainda não, mas fez uma boa campanha nesse ano, né? O campeonato mudou para ano que vem, vai durar 6 meses. Agora, se for parar pra pensar, quando é que a gente vai ter um time masculino na primeira divisão, cara? Não sei nem se eu vou estar vivo pra isso. Tem Eu, um- você... Tem um projeto acho que é do Aderbal Lana, né? O Nacional fez 2020, um, né? 2024. 2024. O que eu não faço a menor ideia por que eles pensaram em 2024. Vamos fazer uns cálculos Peraí, aqui. a gente quer subir de divisão, cara. Qual o ano que eu coloco assim, que ninguém vai lembrar, cara, que a gente fez essa promessa? Aparece a foto da Nazaré Tedesco, assim, pensando assim, Pensando naquelas pô, formas. que ano que eu vou colocar aqui? Aí ele falou, coloca 2024 aí, ninguém que a galera vai vai lembrar, esquecer. Peraí, pô. o Diego tá falando aqui, que assunto, Diego? O Diego tá falando assim, troca o assunto. Que assunto do segundo bloco? A gente tá falando, meu amigo. O Diego tá falando assim, ele não, como você pode perceber, o Ele Diego... não gostou do projeto nacional ele não 2024. prestou atenção no que a gente falou aqui, porque a gente falou que ia falar do futebol feminino. Sim, Falamos é verdade. do futebol feminino. Estamos falando, inclusive. Além do Iranduba, temos times fortes no futebol feminino aqui ou só o Iranduba mesmo? Não, forte a gente pode dizer só o Iranduba mesmo. Tem o Manaus Futebol Clube, que até competiu um pouco com o Iranduba no Campeonato Amazonense. Agora, assim, em competições nacionais, a gente tem só o Iranduba. E é legal, né? Porque vai ter um torneio, inclusive, da Seleção Brasileira aqui em dezembro, com a Marta, com a Cristiane, com a Formiga. E esse torneio vai ser aqui na Arena da Amazônia. Olha só, a Arena da Amazônia. Vai ser usada. Finalmente, né? Finalmente sendo usada. E vai haver esse torneio aqui justamente por esse carinho que o torcedor mostrou com o futebol feminino. Hoje eu ouso até dizer que se a gente botar um jogo na arena, na colina, o Iranduba arrasta muito mais público do que Nacional, Faixa, Rio Negro, de qualquer time masculino, porque a galera quer um time que está em alta, quer um time que faz sucesso, que compete. E hoje o Iranduba é esse time aqui no Amazonas, então as meninas estão de parabéns. Já gravou com elas? Já gravei com ela, já teve uma matéria aqui com as meninas, super gente boa, joga muito futebol, joga melhor do que eu, inclusive. Eu até pensei assim, por exemplo, vamos gravar uma matéria, aí eu vou fazer um desafio, assim, pra poder jogar futebol com elas me ensinaram, mas eu vi que elas jogavam tão bem, que eu fiquei até com vergonha. Desistiu do Mas, desafio. imagina só, então meninas, me ensina aqui a jogar futebol, daí eu ia passar vergonha lá, preferi não fazer. Olha, o Diego tá me falando aqui no meu ouvido que já deu tempo. Já deu tempo? Já deu tempo. Quer fazer alguma consideração ainda? Então bora. Não, eu queria agradecer aí a participação. O Diego falou, então bora, só quem ir embora. Minha consideração é agradecer a participação aqui no programa. Eu que agradeço. E pra quem for assistir a reprise, né, 3h30 da manhã, a gente preparou uma grande surpresa. Isso não, a Eu reprise não faço 3h30 ideia da de manhã, qual você pode mandar mensagem lá pro Facebook, fala assim, estou assistindo a reprise do Qual é, 3h30 da manhã. Essa é a grande surpresa. Sim, Será que vai ter alguém que vai esperar? Pode esperar aí, fica à vontade. Eu vou ficar muito emocionado. Né? Eu vou assistir.
me sentir orgulhoso. Beleza, então, muito obrigado, Gabriel. Valeu, por estar aqui, Yuri. velho. Obrigado. Ó, Até quarta-feira, com qual é ao vivo de verdade, que a gente vai estar ao vivo no Facebook, também aqui no Amazon Sat. E eu vou estar assistindo. Vai estar assistindo? Vou, claro. Então, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Manaus vai parar.